Agora a gente volta para os Estados Unidos porque o governo da Venezuela, gente, anunciou um fechamento da embaixada ali em Oslo, na capital da Noruega. A medida aconteceu 3 dias depois da líder da oposição na Venezuela, a Maria Corina Machado, ganhar aquele prêmio Nobel da Paz. Por isso, o Eliseu Caetano vai voltar para explicar para a gente essa situação. O Eliseu acabou de cair a conexão dele, ele volta em instantes então, mas vamos para os nossos comentaristas para atualizar essa situação. O que isso significa na diplomacia, João Belucci? Realmente uma mulher ter ganhado, né, esse prêmio tão significativo num país que vive sob uma ditadura, né, sob uma pobreza também muito forte, e aí acontece esse fechamento da embaixada em países europeus, né? Isso pode ser lido de que forma pela comunidade internacional, João? Márcia, você vê que o Maduro, né, a ditadura, enfim, da Venezuela, independente do espectro em que ela se coloca, é uma ditadura e o mundo reconhece dessa maneira, apontou fraude nas eleições, a questão do Edmundo Gonzalez, que teria sido o vencedor, a Marina Corina Machado, que foi um prêmio importantíssimo. Muito se especulou a questão do Donald Trump ser o vencedor, potencial vencedor, por conta do peso dos Estados Unidos no mundo, o que é evidente. Agora, essa resposta da Venezuela em fechar a embaixada só confirma que, de fato, é um estado de exceção e que, lamentavelmente, persegue opositores, não respeita os direitos humanos, não respeita direito de mulheres, minorias, enfim, como se queira chamar, não respeita. E ela vem com esse prêmio, foi uma grande vitória. Muitos setores evitaram comemorar, até o governo brasileiro não fez grandes menções pelo fato da Marina Corina ter algum alinhamento com o que quer se chamar de direito ou conservadorismo. Então o governo também se equivocou ao não fazer essa sinalização positiva, a exaltá-la, né? Principalmente quando o governo fala de questão da mulher, que em tese alega defender, devia ter feito essa colocação. E o prêmio Nobel da Paz, ele também, como todo prêmio mundial, é evidente que há uma carga política ali, evidente. Você tem os lobbies a favor de tais personagens, tais atores, também tem ali, vamos premiar esse, todo mundo ali cogita nos bastidores, mas o prêmio foi muito bem dado, muito bem concedido. O Trump ainda vai ter outras chances de ganhar. E, infelizmente, a ação da Venezuela fica bastante claro para a gente. É, de fato, um estado de exceção com eleições não confiáveis. Então, assim, o que faltava para confirmar, o Maduro foi lá e fez. Obrigada, João. Agora, antes do Diego, a gente vai voltar com Eliseu Caetano, que a gente restabeleceu neste momento a conexão. Eliseu, explica melhor para a gente, então, por favor. Contato restabelecido, estamos de volta. Muito boa tarde novamente, Márcia, Bruno, todo mundo que acompanha em tempo real aquilo que é notícia no Brasil e também no mundo. E a gente vem chegando porque estamos acompanhando desde a semana passada a escalada das tensões envolvendo Venezuela e outros países do mundo, especialmente os Estados Unidos, não é verdade? Mas fomos todos surpreendidos com Maria Corina Machado, a líder da oposição na Venezuela, a principal líder opositora ao regime de Nicolás Maduro, como laureada do Prêmio Nobel da Paz. E aí o que aconteceu? Várias celebridades se manifestaram a favor, várias autoridades no mundo inteiro, inclusive Donald Trump, que ficou meio chateado porque ele queria levar o Prêmio Nobel da Paz esse ano, mas não levou, ficou feliz outro dia, porque recebeu durante o final de semana uma ligação da Maria Corina, mas quem não ficou muito feliz foi Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela. 3 dias após a líder da oposição venezuelana ter sido laureada com esse prêmio, aliás, ela foi nominada agora, mas só vai receber no dia 10 de dezembro, ele mandou fechar a embaixada da Venezuela em Oslo. A medida foi justificada por Caracas como parte de uma reestruturação do serviço exterior, mas eles não esclareceram se tem ou não tem a ver, se tem ou não tem relação direta com a premiação. Já do lado norueguês, o governo expressou arrependimento diante da decisão, mas classificou como essencial manter o diálogo diplomático com Caracas. Na prática, inclusive, a Noruega já vem tratando assuntos venezuelanos por meio da Embaixada da Venezuela na Colômbia. Analistas políticos aqui nos Estados Unidos estão interpretando aí esse time de fechamento da embaixada como simbólico de retaliação política, porque premiar uma liderança oposicionista com um reconhecimento de paz internacional, né, pode ter sido visto por Maduro como provocativo. E aí o fato de ocorrer tão perto, né, do anúncio
do nome de Maria Corina Machado como a grande vencedora do Prêmio Nobel da Paz, só reforça ainda mais essa linha de raciocínio, só reforça ainda mais essa hipótese, ainda que o regime venezuelano prefira enquadrar a ação aí como uma apenas reestruturação do serviço diplomático no exterior. Aliás, por aqui também dizem que esse movimento pode ser visto como uma tentativa de recuo diplomático cauteloso, porque ao fechar a missão formalmente, Caracas tende aí a reduzir a exposição direta deles em terras norueguesas, ao mesmo tempo em que continua mantendo algum tipo de canal de atendimento consular ou de representação consular alternativa por conta do consulado da sede lá na Colômbia. Então, embora o governo venezuelano tenha fechado, ele não assume que fechou por causa de Maria Corina Machado. Os analistas políticos dizem por aqui, olha, foi tudo muito pertinho, foi tudo muito próximo, pode ser que sim, tenha sido uma retaliação política, e a Noruega já expressou aí um arrependimento por parte dos venezuelanos, dizendo, olha, queremos muito contar com vocês aqui, mas já que não podemos, a gente conta com vocês lá na Venezuela. Dado que a gente tem, dado hoje, informação Maria Corina Machado a vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, dia 10 de dezembro, vai lá para Oslo, cidade onde a embaixada venezuelana foi fechada, lá na Noruega, vai receber o prêmio, quer Nicolás Maduro queira ou não. E o mesmo se diz para Donald Trump. Aliás, falei aqui, Donald Trump recebeu uma ligação dela, ficou feliz, abaixou ali, diminuiu um pouquinho aquela tensão, aquela temperatura, porque ele chegou até a usar as redes sociais dele, da própria Casa Branca, para mostrar uma certa insatisfação com a nomeação de Maria Corina, mas com a ligação dela, ela foi muito direta com ele, viu? Segundo os interlocutores, disse que ele deveria ter recebido o prêmio, que ele era merecedor. E aí, claro, né? Conhecendo Donald Trump como a gente conhece, né? Essa figura vaidosa que ficou todo feliz, gostou pra caramba da ligação de Maria Corina Machado. E ali, e aqui eu vou dar uma informação de bastidor, viu, Márcia? Porque eu sei que você e o Bruno gostam. Essa informação é exclusiva. Eu conversei com alguns colegas lá na capital americana, em Washington. Parece que nessa ligação abriu-se uma espécie de, eu vou usar entre aspas, amizade entre Maria Corina e Trump. Existe hoje um canal de comunicação entre o líder de uma das maiores potências do mundo e a líder da oposição na Venezuela, que não existia antes. Parece que criou-se ali uma simpatia mútua, eles ficaram de conversar mais vezes e abriu-se ali uma amizade, um canal de comunicação. Vamos ver o que Maduro vai achar disso aí. E é claro, a gente vai acompanhando tudo isso e muito mais ao vivo, em tempo real, aqui na programação da Jovem Pan. Com você, Márcia. Donald Trump é muito esperto, né, Eliseu Caetano? Ele vai se unir, claro, com a opositora do Maduro. Não é à toa. Ele não dá nenhum ponto sem nó, como a gente costuma dizer por aqui. Obrigada pelas suas apurações. Sempre aí com informações exclusivas, com breaking news, que o Eliseu adora. Vamos também chamar o Diego Tavares para falar sobre essa aproximação. Diego, nada mais estratégico, né? Como o Trump sempre faz, né? Sem dúvida nenhuma, Márcia, a respeito do Prêmio Nobel para Maria Corina Machado, é nada mais do que a reafirmação do totalitarismo venezuelano, essa conduta de fechar a embaixada. Agora, essa aproximação dela com Donald Trump é a grande cereja do bolo, principalmente considerando o contexto de escalada do conflito entre os Estados Unidos e a Venezuela, que também tiveram aí episódios de fechamento de embaixada. Nicolás Maduro já ofereceu tudo para Trump, ofereceu petróleo, ofereceu terras raras, ofereceu todo tipo de cooperação possível, e os norte-americanos estão firmes no sentido de encerrar os canais diplomáticos com a Venezuela. De outro lado, essa aproximação mostra de forma muito clara a possibilidade iminente de que os Estados Unidos militem de fato, e façam mais do que isso até, no sentido de agir militarmente, para depor o regime de Nicolás Maduro e apoiar, de repente, Maria Corina Machado na reestruturação da democracia no país. É claro que é muito controverso, sempre há boas opiniões para ambos os lados quando nós falamos de interferência externa na soberania de um país. Agora, o fato é que Nicolás Maduro é um ditador, lidera um regime totalitário e sanguinário que oprime o próprio povo, que mata os venezuelanos de fome. Não à toa, nós temos inclusive aqui no Brasil um problema social a respeito disso,
diante da quantidade de venezuelanos que vêm para cá e se amparam na assistência social brasileira, e isso, enfim, vai motivar um grande debate a respeito dessas relações geopolíticas. O fato é que Maduro está em maus lençóis. Tem sua principal opositora como aliada do presidente da maior democracia do mundo e maior potência militar do mundo. Agora, se Trump consegue colocar realmente essa aliança em prática, Diego e João, aí podia dar o Nobel da Paz para ele, né? O próximo. Porque se ele conseguisse tirar a ditadura da Venezuela, aí a gente ia ver como é que ia ser, hein? Obrigada pelas análises de vocês.